Passamos a apresentar o programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Agradecemos por sua honrosa audiência. Até aqui nos ajudou o Senhor. Estamos apresentando o programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Chegando! O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. Jesus é o meu abrigo, minha fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Chegando nosso programa Manancial de Água Viva, nesta maravilhosa tarde de hoje. É por isso que eu peço sempre a Deus que eu entrego nas mãos dele o dia dos meus ouvintes, a tarde e a noite. Entrego também os planos e os sonhos que todos vocês têm. E peço em oração que ele ilumine e abençoe o caminho de todos os meus ouvintes. E em especial que guie os seus passos e supra todas as suas necessidades. Amém? Esta é a nossa palavra para você com todo carinho nesta tarde de hoje. E eu digo agora para todos que está entrando no ar o programa Manancial de Água Viva. Chegando, o programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção. A rádio é da gente, tá no coração do povo brasileiro. Confia no poeta da sanfona. Vem com o Reno, vem. Meu nome é Maria de Fátima, sou da cidade de Moreno e sou ouvinte do programa da pastora. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com a tua bondade, fica ao pé de mim, quererão consagrar-te para te louvar e bendizer a Cristo e com fervor o amar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em eterno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. Aleluia. Fala, Jesus querido. Conhece esse hino? Para teus filhos fala. Oh, aleluia. Conhece esse louvor? Muito lindo, né? Fala, Jesus querido. A paz do Senhor Jesus para todos vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui mais uma oportunidade para que Deus venha nos usar para falar contigo aquilo que você precisa. Até mesmo aqueles que estão conhecendo o canal agora. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, amém? Você que é novo pelo canal, você que acessou o canal agora, Deus te abençoa, minha irmã. Deus te abençoa, meu irmão. Eu, a irmã Carmelita, não tenho nada para oferecer para vocês. A única coisa que eu tenho e que eu posso fazer é orar pela tua vida. É orar pela tua vida e deixar Deus me usar para passar uma palavra para você.
de instrução, de direção, de encaminhamento, aleluia, alívio para a sua dor, porque eu não conheço sua dor, eu não conheço a dimensão da sua dor, mas Deus, Ele conhece a dimensão da sua dor, Ele sabe, amém? Louvado seja Deus. Então eu estou aqui como um canal de Deus, como boca de Deus, para passar algo que venha te ajudar, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Eu quero ler aqui, irmãos, a palavra do Senhor. Aleluia, glória a Deus. O Senhor nos revela esta palavra. Aleluia, louvado seja Deus. Do Salmo 32, amém? Vamos meditar e o propósito, meus irmãos. Continue no propósito, continue orando, continue, não pare, não desista, continue buscando ao Senhor. Amém? Aqui está um pouco fechado o tempo por conta que pelo jeito vai chover, né? E eu estou num lugar assim onde tem muita árvore, então fica um pouco assim, a claridade fica um pouco ofusca, né? Louvado seja Deus. Aqui atrás não, mas aqui na minha frente tem árvores copadas, bem grandes assim, né? Eu gosto daqui porque aqui é bem, aleluia, bem inspirador, bem arejado. Me sinto muito bem aqui. Eu tenho um contato muito forte com a natureza. E a natureza, ela me inspira. Aleluia, louvado seja Deus. Glória a Deus. Então vamos ler aqui Salmo 32, a felicidade do homem perdoado e a exortação ao arrependimento. Aleluia. Diz assim: bem-aventurado aquele cujas transgressões é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu furor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti. Há tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas. Estas a ele não chegarão. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia. Tu me cinges de alegres cantos de livramentos. O versículo 8. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, guiar-te-ei com os meus olhos, diz o Senhor. 9. Não sejais como um cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que não atirem a ti. Os ímpios têm muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegra-vos no Senhor, regozijai-vos vós, os justos, cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. Aleluia. A palavra de Deus, ela diz aqui, aleluia, glória a Deus, também no livro de Salmo: quem morará nos teus tabernáculos? Quem entrará nas moradas eternas? A palavra diz: aquele que é limpo de mãos e puro de coração. E quem é este limpo de mãos e puro de coração? Quem é este? São aqueles que confessam os seus pecados, os seus erros, confessam a sua fraqueza a Deus, confessam para Deus os seus erros. Aqui diz a palavra do Senhor: bem-aventurado, eu estou lendo Salmo 32, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e o pecado é coberto.
Bem-aventurado o homem que o Senhor não imputa maldade, cujo espírito não há engano. Aleluia. Bem-aventurado é o homem, é a mulher que foi perdoado por Deus. Foi perdoado pelo Altíssimo. Foi perdoado pelo Senhor. Aleluia. Todo ser humano é errante. A natureza humana, ela está inclinada para o erro, para o pecado, para a vaidade, para o engano. É a natureza do homem. É a natureza humana que é inclinado. Por mais que você não queira errar, por mais que você não queira cometer uma falha, muitas vezes você acaba cometendo uma falha. Às vezes você acaba cometendo um erro. Por quê isso acontece? Porque a natureza humana, ela é inclinada para isso. E um vacilo de nada, você comete uma falha, você comete um erro, né? Mas o que a palavra de Deus nos adverte, e diz a palavra aqui, que bem-aventurado aquele cujas transgressões e pecados são perdoados. Ou seja, a Bíblia diz também, confessai os vossos pecados, as vossas culpas ao Senhor. E aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Alcança misericórdia. Não existe nenhum pecado, ou seja, com exceção de um, todos os pecados têm perdão. Eu já falei sobre isso em vídeos anteriores, mas Deus me impulsiona a falar novamente. Tem alguém aqui que talvez não assistiu os vídeos anteriores, pessoas que chegaram depois e que ainda irão ver este vídeo, pessoas novas. Aleluia. Deus, ele tem poder para perdoar todo tipo de pecado. Só existe um pecado que Deus não perdoa, que é a blasfêmia contra o Espírito de Deus. Mas a palavra do Senhor diz aqui, bem-aventurado é o... Chegando! O programa Manancial de Água Viva, com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção.
chegando. O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o céu louvor, para o céu louvor, para o seu louvor, para o céu, para o céu, para o céu Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra,
Estamos apresentando o programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Chegando! O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. Pastora Reni, pastora Reni, manancial de água viva, manancial de água viva, mensagem. Amados, no livro sagrado, o Senhor Deus nos fala no Atos 13, versículo 3, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Eu vou lá para a época dos nossos queridos profetas do passado, e digo para vocês que havia uma pequena comunidade cristã na cidade de Antioquia. Isso, olha o tempo, quase 2000 anos passados. Havia naquela ocasião um grupo de pessoas que se reunia para adorar a Deus. Meus amados, portanto, nessa reunião o Espírito Santo falou com eles para que separasse Saulo e Barnabé e os enviasse como mensageiros do Evangelho. Olha que grande responsabilidade para os dois, né? E a confiança que os demais tinham neles. Pela pregação deles, em especial de Saulo, o apóstolo Paulo, a mensagem de Jesus Cristo atravessou gerações a gerações e chegou, queridos, graças a Deus, até os nossos dias. Agora, ao longo dos séculos, milhões de pessoas conheceram Jesus e receberam a vida eterna. Nesta parte que eu estou falando para vocês agora, podemos aprender algumas lições. A primeira delas é a necessidade de adorar e buscar a Deus. Quando nós fazemos isso, Ele nos mostra sua vontade para a nossa vida, queridos. É assim mesmo. Vamos à próxima lição. Refere-se à sensibilidade daqueles homens para ouvir o Espírito Santo e a disposição em Deus. Portanto, nós precisamos ouvir o Espírito Santo e ter disposição em obedecer-lhe. Quando oramos, meus amados, não basta apenas ouvir a voz de Deus. Precisamos também agir com ela. Também eu creio que aqueles homens estavam preocupados com a necessidade da palavra de Deus ser pregada no mundo. Agora, eu creio que eles já possuíam uma igreja estruturada, mas não se contentavam apenas com isso. Eu imagino mais ou menos que tenha sido assim. Eles queriam espalhar a mensagem de Cristo por todo o Império Romano. Ah, que lindo, né? Então, naquele momento, quando Deus mostrou quem devia enviar para isso, prontamente obedeceram, né? Foram esses dois apóstolos. E nós quando estamos preocupados com aqueles que ainda não ouviram falar de Cristo, por este mundo afora, imensidão de pessoas, e nos dispomos a enviar quem o Senhor escolheu para pregar a eles, aí sim, nesse momento, Deus produz grandes resultados por meio de nossa atitude.
Ora, vejam bem, aqueles homens, eles não sabiam, mas sua decisão daquele dia ajudou a mudar o mundo para sempre. Olha que bênção. Portanto, ao obedecer, eles tiveram o privilégio de fazer parte da grande obra divina. Ainda hoje, a mensagem de Deus se espalha pelo mundo inteiro, quando muitos oram e enviam outros que vão a locais designados por Deus, e outros ainda sustentam o trabalho, seja coração ou financeiramente. Saulo e Barnabé foram chamados para ir. Portanto, a igreja de Antioquia foi chamada para apoiar. E qual é a sua parte na missão de Deus, queridos, que estão me ouvindo nesta tarde de hoje? Qual é a sua parte? Pense, reflita, converse com Deus. E encerro minha mensagem dizendo para vocês que a obediência a Deus muda a nossa história e ainda ajuda a construir um mundo melhor. Portanto, a obediência é super importante, porque além de mudar a nossa história, ela ainda ajuda a construir um mundo melhor. Amém? Glória a Deus! Chegando, o programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção. A rádio é da gente, tá no coração do povo brasileiro. Confia no poeta da sanfona. Vem com o Reno, vem. Sou Maria Barbosa, moro em Moreno e sou ouvinte do programa da pastora. Deixou o esplendor de sua glória, sabendo o destino aqui, estava só e ferido no Gólgota, para dar sua vida por mim. Se isso não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor. Se isso não for amor, mesmo na morte lembrou-se do ladrão que ao seu lado estava. Com amor e ternura falou-lhe, ao paraíso comigo irá. Se isso não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu,
se isso não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor se isso não for amor. Chegando! O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. Pastora Reni, Pastora Reni, manancial de água viva, manancial de água viva, mensagem. Queridos ouvintes que me escutam nesta tarde, quero falar para vocês algo a respeito de como proceder em fazer o bem. No livro sagrado, lá em Lucas, capítulo 13, versículo 17, nos diz o seguinte: o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. Esse ele era Jesus Cristo. Então o povo ficava feliz com isso, se alegrava com todas essas maravilhas abençoadas que ele fazia. Meus amigos, eu quero dar um pequeno relato aqui para vocês, falando o seguinte: que há dentro do ser humano um desejo enorme de fazer o bem, mas há também, infelizmente, a tendência a praticar o mal. Meus amados, na época de Paulo, na carta aos Romanos, esse apóstolo Paulo, ele mencionava que essa luta interior, ele dizia o seguinte a respeito dessa luta interior: tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Olha, naquela época, naquele passado, no passado remoto, na época de Paulo, ele já sentia isso que eu acabei de falar para vocês, que era o fazer o bem. Não é isso? Então, mesma coisa nós, como Paulo, nós temos, queridos, que admitir, né, que por menos, ou por menos não, por mais que estejamos separados de Deus, essa condição que a Bíblia chama de pecado, este nos prende ao maligno. E isto não, queridos, isto não acontecia com Jesus. Jesus era filho de Deus e era santo.
Já no livro de Atos, nós temos o seguinte, versículo 10, 38, que diz: Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Portanto, ele andou por toda parte fazendo o bem. E o autor da carta dos Hebreus fala o seguinte: não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das suas fraquezas ou de nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecados. Hebreus, capítulo 4, versículo 19. É verdade, amigos. Satanás, ele se empenhou ao máximo para desencaminhar Jesus Cristo em todo tipo de tentações e provocações. Mas Jesus não cedeu. Por onde ele andou, ele só fez o bem. Qual foi o bem maior que Jesus fez na vida? Na vida do pecador? Qual foi esse bem maior? Na minha vida, foi o perdão dos meus pecados. Ele reconhecidamente padeceu e morreu na cruz para nos salvar e nos libertar do pecado. Esse, queridos, é o bem supremo. Bem supremo e indispensável para que a vida faça sentido para todos nós. Portanto, eu quero terminar aqui essa leitura, essa mensagem, dizendo para vocês que fazer o bem significa deixar Deus agir através de nós. Amém? Glória a Deus por isso. Chegando. O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção. Seguirei em fé. Na rede missões
irei em fé. Estamos apresentando o programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Quando eu estava lendo e meditando nessa passagem, o Senhor me trouxe a respeito do chamado de Davi. O Senhor me trouxe a respeito daquilo que Deus estava planejando e projetando para a vida de Davi. Independente do que Davi estava vivendo, quando nós olhamos as Escrituras, nós vemos que na casa de Davi, Davi não era sempre o que estava assentado à mesa, Davi não era sempre aquele que estava escolhido para participar dos banquetes, visto tal que o seu pai Jessé já tinha os seus irmãos, os mais velhos, que tinham títulos, soldados de Saul. A primeira coisa que eu quero deixar para esta igreja nessa noite: Deus não está preocupado com os títulos que você carrega, Deus está preocupado com a unção que você sustenta. Ainda bem que alguém deu glória. Deus não está preocupado com o título que você carrega, mas com a unção que você sustenta. Talvez você diga assim: pastor, eu não sou missionário, eu não sou pastor, eu não sou evangelista, mas você é filho, você é crente, você é um ganhador de almas, e é sobre isso que Deus está preocupado. Davi, ele está exercendo um chamado, e um chamado que a Bíblia diz tão clara, que ele está cuidando de poucas ovelhas do seu pai. Eu já entendo que não importa o tamanho do trabalho que Deus coloca na nossa mão, não importa se é pequeno ou se é grande, porque a palavra de Deus diz que se nós formos fiel nas poucas coisas, Deus nos colocará em coisas grandes. Talvez está dizendo: não, nessa igreja aqui eu só sirvo para levar água para o pecador. Se você for fiel nesse chamado, Deus vai fazer você levar água para muita gente, e não vai faltar água na sua casa, a água do doce Espírito. Davi está lá trabalhando, e Deus, o nosso Deus, dá uma olhada para a tua irmã e repete comigo: o nosso Deus, Ele não para. Não, se você pensa que você chegou aqui nessa noite e que Deus está parado, é engano seu. O nosso Deus, Ele não para, Ele trabalha de dia e de noite. Enquanto Davi estava cuidando das ovelhas do seu pai, ali na casa do seu pai Jessé, estava havendo uma festa, estava um preparo para um grande banquete. Afinal, os soldados de Saul, os irmãos de Davi, estavam chegando de uma batalha. Quando esses irmãos chegam da batalha, Deus está usando o profeta Samuel. Deus começa a falar com Samuel. Ainda tem profeta que ouve Deus falar? Não, ainda nessa casa tem profeta que tem ouvidos sensíveis, que ouvem Deus falar. Deus está falando. Samuel está ali exercendo a sua função de sacerdote e de profeta, e Deus fala para Samuel: olha, estou te dando uma ordem. Você vai à casa de Jessé o belemita, e lá você vai ungir o futuro rei de Israel. Deus é especialista em fazer isso conosco. Ele dá a receita, Ele dá o caminho, mas Ele nunca explica o que vai acontecer no meio. Ele diz: vai e faça, porque quando você chegar lá eu te explico. Talvez você chegou aqui, mudou recentemente para essa cidade, dizendo: eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Deus fala: fique tranquilo, porque o mesmo Deus que te trouxe é o mesmo Deus que vai revelando e manifestando a glória dele no caminho. Samuel recebe essa ordem, e como todo bom profeta tem uma qualidade diferenciada: ele tem medo, porque grande é a responsabilidade de ser voz de Deus aqui na terra. A palavra de Deus diz que ai daquele que diz que Deus falou e Deus não falou. Samuel falou: meu Deus, como é que eu vou fazer para chegar na casa de Jessé? Qual é a estratégia que o Senhor tem comigo? Porque naquela época,
os sacerdotes e os profetas, eles não eram como nós. Não, hoje é natural eu ir na sua casa. Eu chego na sua casa, eu tomo um café. Na medida que vai tendo uma conversa, eu já peço o sinal da Wi-Fi. Já começo a fazer amizade. Já começo a postar, partir o janta, partir o almoço, olha a mesa de café. Mas não, naquela época o profeta, ele só descia na casa de alguém. Ele só ia na casa de alguém se fosse para entregar um decreto da parte de Deus para a vida de alguém. Relemando... Eu queria pedir para você que está de vestido amarelo, fique de pé um pouquinho. Relemanda cai, rechobia, relide súbia derrécia. O doce Espírito Santo de Deus que me trouxe aqui é um Deus que está dizendo assim: tem profeta na casa. Remando. Enquanto eu estou olhando para você, eu vejo a necessidade de uma cura espiritual, uma cura no interno, coração ferido, machucado, e o Deus Todo-Poderoso lhe diz: tem óleo de mirra, tem bálsamo para descer sobre a tua vida. Não são as decepções do presente que vão apagar o futuro brilhante que Deus já escreveu para a sua história. Deus tem um plano contigo. Relemanda, relibiando, se rebácia. Eu vejo Deus mexendo na tua vida sentimental de uma forma extraordinária. Ele diz: diga, minha filha, que eu sou Deus que curo feridas, que eu curo emoções. Sou eu, Deus, que alinho a minha vontade. Enquanto você está preocupada com o que é a vez de beber, vestir, como será, e Deus está dizendo assim: eu cuido da ave do céu, eu também vou cuidar de você, diz o Senhor dos Exércitos. Aplauda ao Senhor Jesus, bendiga, exalta ao nome santo dele, pois a presença daquele que é, daquele que tem, daquele que pode, ele está aqui. Eu estou em casa, né, meu pastor? Relembrando, relibiai achou derrécia, recobia, relitiomai que subiesse. Enquanto Samuel está ouvindo Deus falar, Deus está dando uma estratégia. Enquanto você está ouvindo Deus falar com você nessa noite, Deus está te dando uma Deus diz assim: olha, Samuel, você não vai descer de qualquer jeito. Você não vai descer e já vai mostrar que você vai derramar unção, óleo sobre a vida de alguém. Você vai descer, tu mata um carneiro e começa a fazer um cenário de que tu vai descer para adorar e para sacrificar. Samuel desce, e quando ele chega na casa de Jessé, Samuel olha com os olhos carnais, porque a primeira coisa que nós olhamos são os olhos carnais. Nós medimos aqui as pessoas por aquilo que nós vemos, medimos por aquilo que ela carrega, por aquilo que ela tem. E Samuel não era diferente de nós, ele era humano. E quando ele chega na casa de Jessé, tem aqueles homens top, mega master. Não sabe aqueles homens de academia, aqueles homens sarados? Não, aquilo que nós já fomos quando tinha 30, quando tinha 20 anos. Agora não, agora nós somos sarados pela graça, pela benignidade, pela bondade do nosso Deus. Samuel chega lá, tem aqueles homens de porte, aqueles homens que têm características de matador. Não, porque tem gente que chega com tanta pose que a gente olha e fala: nossa, esse prega muito, esse canta muito. Não, porque fazer pose todo mundo sabe. Agora carregar aquilo que Deus dá, agora ser aquilo que Deus é diferente. Samuel olha e vê Abinadab. Abinadab, eu creio que ele era daqueles jovens, deixa eu achar se tem aqui, daquele jovem que usa gel e deixa o cabelinho espetado, aquela calça coladinha, camiseta. Samuel dá uma olhada e fala: só pode ser esse. Olha que porte, olha que cara, só pode ser esse. Quando ele chega perto de Abinadab, Deus diz para Samuel: não é esse. Samuel já começa a ficar preocupado, assim como você está preocupado hoje, assim como você está com seu coração aflito hoje. Deus te mostrou algo e você diz: Deus, olha, o Senhor mostrou, e agora qual é a direção? Qual é o caminho? Como será que eu vou fazer? Parece que as coisas iam ser fáceis, mas no meio do caminho as coisas estão ficando difíceis. Você pode ficar de pé, minha linda? Essa menina de... Gente do céu, ajuda eu isso. Relibiando, reliderrécia, relia, rebolde, dequir. Quando eu cheguei, eu já brinquei com você,
porque você é linda e muito simpática. Mas enquanto eu estou pregando essa palavra, meu Deus me mostra você com uma mente confusa, com decisões a ser tomadas. E Deus está olhando, foi eu quem te escolhi. Halamando de Kira, relibe sob a récia. E quando Deus nos escolhe, Ele não dá a oportunidade de nós fazermos escolha, porque Ele tem um pensamento, Ele tem um trajeto, Ele já tem um plano determinado para nós. Tem muitas pessoas que olham para você e criaram algumas expectativas, e isso tem feito você recuar. Deus está dizendo, não se preocupe com as expectativas humanas. Há uma essência, há uma graça, há uma identidade que é só sua, e você vai cumprir aquilo que eu chamei, diz o Eterno. Jesus, Samuel, ele começa a conversar com Jessé, e Jessé começa a mostrar para a visita, para a visita de Samuel. Jessé começa a mostrar o que ele acha que ele tinha de melhor. Nós temos esse costume. Eu, graças a Deus, eu recebi essa libertação, pastor. Eu tive o costume de colocar o melhor prato, de colocar a melhor toalha, de colocar o melhor sabonete líquido no banheiro quando chegava a visita. No dia que a visita vinha em casa, eu dava aquela maquiagem do lado de fora, e eu punha toalha nova, eu punha sabonete novo, eu colocava os pratos, taça, talheres, tudo novo para a visita. Aí Deus falou assim, por que você está fazendo isso? Falou, Deus, porque a visita tem que oferecer melhor. Não, o melhor tem que ser oferecido para você, o melhor tem que ser oferecido para aqueles da tua casa. Você não sabe qual vai ser a última vez que você vai sentar na mesa com seu filho, você não sabe qual vai ser a última vez que você vai sentar na mesa com os seus pais. Então para com esse negócio de ficar guardando jogo de toalha, taça, copo. Amanhã já tira tudo, segundona, e fala, eu vou pôr esse restaurante na mesa, e nós vamos comer com talher de prata, vamos beber com taça de cristal, porque o melhor dia é hoje, o dia que eu estou vivo. Nós fracassamos quando nós damos o melhor para a visita e o pior para os da casa. Nós fracassamos. Aprenda a dar o melhor para da sua casa. Aprenda a dar as coisas boas para a sua casa. Eu lembro que uma vez eu abri, vou contar duas historinhas aqui, rápido, pastor. A primeira história, eu ganhei alguns presentes numa cerimônia. E nessa cerimônia eu ganhei um jogo de prato, de talheres. E segundo quem me deu, a borda, a orla, o filete, era de ouro. Eu falei, meu Deus. Eu comecei a guardar aquilo, eu fiz um altar daquele jantar. Eu falei, de ouro, eu sentar e comer em prato de ouro, em talher que tem risco de ouro. Eu guardei, eu morava numa casa acima, embaixo tinha um porão, e aquelas peças mais chiques, mais bonitas, que nem combinava com a casa, mas quem tinha ganho era eu. Eu falei, então eu vou guardar, e para quando vier um dia especial, eu vou colocar na mesa. Nesses dias especiais, nesse decorrer do tempo, veio a minha mãe, veio meu filho, veio sogra, veio marido, veio pastores. Eu nunca tirava, esperando aquele dia especial. No dia especial, quando chegou umas pessoas importantes na minha casa, eu fui descer no porão, falei, é hoje que eu vou usar essas peças de ouro. Eu cheguei lá, tudo tinha roubado. Nem eu usei. Quando eu fui lá, olhei, alguém já tinha entrado em casa e já tinha roubado. E eu não tinha nem percebido. O que é que você tem guardado para esperar o dia especial? O que é que você tem guardado para dizer, eu vou esperar o dia que é hoje? Eu perdi minha mãe no ano de 2017. A minha mãe não teve o privilégio de comer no prato com filete de ouro. Não, porque você não tinha para dar? Sabe? Não, porque eu estava guardando um dia especial. Porque eu estava guardando quando chegassem pessoas especiais. Tem pessoa mais especial do que a família da gente? Tem pessoa mais especial que faz parte do ambiente da família da gente? Fica a dica aí. Enquanto Jessé estava apresentando o que ele achava de mais importante, de mais bonito na casa, ele tinha Eliabe, ele tinha Abinadab, ele tinha Samá, ele tinha filhos de porte, de lutador, homens que sabiam manusear a espada. Eu fico imaginando, logo que eu me converti, e hoje também não é diferente, logo que eu me converti dentro da igreja, eu olhava as irmãs do círculo de oração,
Aquelas mulheres que iam pela manhã, 7 horas da manhã orar, e elas ficavam horas orando. Eu ia lá orar com elas. Então eu dobrava os joelhos e elas apresentavam tanta gente, tanta coisa. Chegava uma hora que eu só ficava assim seja. E eu dizia assim, quando eu crescer, quando eu conhecer Jesus de perto, eu quero aprender a orar como essas irmãs oram. Eu olhava, via alguém tocando e eu dizia, olha, quando eu me converter de verdade, quando Deus fizer uma obra grande em mim, eu quero ser uma música, eu quero ser um pregador. Eu começava a admirar as pessoas que têm os talentos na casa do Senhor. Eu começo a imaginar que Davi era do mesmo jeito. Quando os irmãos dele chegavam e colocavam as armas, os equipamentos de guerra ali no canto, Davi falava, pode deixar que eu vou limpar. E talvez limpando ali, Davi dizia assim, quando eu crescer, eu vou ser um dos valentes de Davi. Quando eu for de maior, quando eu tiver uma estatura, eu já não vou mais cuidar de ovelhas, eu já não vou ficar mais no pasto, mas eu vou ser um dos soldados de Davi, de Saul. Oh, meu querido, Deus está dizendo nessa noite, seja filho. Chegando! O programa Manancial de Água Viva, com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. A rádio é da gente, tá no coração do povo brasileiro. Confia no poeta da sanfona. Vem com o Reno, vem. Me chamo Maria de Lourdes, sou de Moreno, sou ouvinte do programa da pastora. Pastora Reni, Pastora Reni, manancial de água viva. Manancial de água viva, mensagem. Queridos ouvintes, vamos mais uma vez para a leitura bíblica, que está em Jeremias, capítulo 5, versículo 9. Lá nos diz a palavra do Senhor o seguinte: não devo eu vingar-me de uma nação como esta? Não devo eu vingar-me como uma nação como esta? É muito forte essa pergunta. Está lá em Jeremias 5, capítulo 5, versículo 9. Agora, queridos, nesta leitura bíblica, eu gostaria de dizer para vocês que Deus faz 3 perguntas, cada vez mais intensa para todos daquela época. Eles começaram então referindo-se à terrível impiedade em Israel. E sendo assim, ele faz o seguinte questionamento: por que deveria eu perdoar? Esse é o primeiro. Segundo, em seguida vai além. Não devo eu castigá-lo por isso? Não devo eu castigá-lo por isso? Depois de terem sido advertidos, as afrontas continuaram. Então vem a terceira indagação: não devo eu vingar-me da nação como está? Ou não devo eu vingar-me desta nação do jeito como ela está? Portanto, amados, a punição só seria evitada se aquele povo israelita se arrependessem, mas se arrependesse de verdade, com sucesso, e depois voltasse para Deus. O povo, naquela oportunidade, estava vivendo dias de obstinada
Vejam bem, dia de obstinada. Eles estavam obstinados com tudo que estava acontecendo. Era uma situação alienatória que eles tinham de Deus. Portanto, a degeneração moral daquela ocasião estavam lhe cegando, alienando sua vida com Deus. Mas, queridos, a degeneração moral estava lhe cegando muito, e eles chegaram então ao ponto de duvidar que Deus cumpriria sua palavra. Agora, os pecados que ofendiam a Deus são justamente descritos nestas palavras, né? Justamente descritos nessa palavra. Os pecados que ofendiam a Deus são justamente descritos muito claramente. E dessa maneira tornaram-se idólatras imorais, em extremo e incrédulos. Agora eu fico imaginando, será que a situação de decadência moral e espiritual que esse povo vinha enfrentando era realmente, permitia, no caso de hoje, será que permitiu esperar um destino melhor? Mas, importante que tudo isso, será que eu estou controlando para essa destruição, essa deterioração, agindo apenas conforme meus próprios desejos? Agora, ou faço a minha parte para ser luz e mostrar às pessoas o que Deus quer. Quando vemos crescer a violência, a decadência moral, o desprezo à palavra de Deus, então às vezes nós ficamos cansados. Mas cansados do quê? De nadar contra a corrente. É fácil, queridos, você sucumbir à tentação de implementar ou se deixar levar, já que todo mundo está agindo assim. O cristão, porém, queridos, tem tido, no caso, uma visão muito diferente do futuro. O cristão tem tido uma visão muito diferente do futuro. Uma misericórdia que esteve aliás, é uma misericórdia que Deus deu para uma certa missionária. E essa missionária, ela esteve presa na antiga Rússia. Ela conta que um guarda da prisão colocou o fuzil na sua testa, na sua testa e na de um prisioneiro também cristão, e ameaçou-os de puxar o gatilho em 1 minuto. Depois baixou o fuzil e saiu indo. E os demais irmãos presos lhes perguntaram o que ele sentiu naquele momento de espera. Então ele disse:
Foi o momento mais feliz da minha vida. Imaginei-me prestes a ver o rosto do meu amado Cristo, Salvador Jesus. Então, com essa esperança, sempre vale a pena você esperar. Vale a pena você não vai nadar contra correntes para se manter fiel à vontade do Senhor. Por que falo assim? Porque o futuro glorioso que espera o cristão é suficiente para encorajá-lo à fidelidade e a Deus. Então, com esses pequenos atributos, você pode ter uma vida bem regrada e não uma vida que possa fazer uma ofrenda, uma afronta a Deus. Que Deus abençoe todos vocês nesta tarde de hoje. Sejam abençoados em nome de Jesus. Amém? Chegando. O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção.
Chegando! O programa Manancial de Água Viva, com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. Eu senti muito forte no meu coração de falar sobre um assunto que muitas vezes nós não entendemos a profundidade dele, que é a idolatria. Nós vivemos num país considerado pelos evangélicos como idólatra, por causa de tantas imagens de escultura que tem. Mas existe uma idolatria que está no mesmo nível e é pecado da mesma maneira, que é a idolatria no coração. E eu gostaria que você abrisse comigo Êxodo capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 4. Diz assim: E Deus falou estas palavras: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa, no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Irmãos, aqui nós vemos os 10 mandamentos que Deus entregou a Moisés. A história de Moisés eu creio que todos nós conhecemos. O povo hebreu estava escravo no Egito por 430 anos. E aquele povo chegou no limite, eles já não aguentavam mais tanto sofrimento. As gerações passavam e eles continuavam oprimidos por Faraó. Até que eles começaram a se lembrar do Deus dos seus antepassados, dos deuses dos seus pais. E eles começaram a clamar a Deus. E eles clamaram: Senhor, nos livra dessa angústia, nos livra desse sofrimento. E Deus então, ao ouvir aquela oração, ele levantou Moisés. Moisés estava foragido no deserto por 40 anos, porque ele havia matado um egípcio, já que ele descobriu que ele era da parte do povo dos hebreus, e ele viu aquele egípcio maltratando um hebreu, e ele foi lá e assassinou sem querer, e por causa disso ele fugiu para o deserto. Moisés havia crescido ali na cultura do Egito, e ele estava foragido, com certeza se sentindo como se a sua vida tivesse tudo ido água abaixo, porque Moisés, ele pensou: nossa, eu tentei ajudar nos planos de Deus, mas eu só me frustrei. Eu tentei dar uma mãozinha para Deus, e eu só me frustrei. Mas então Deus agiu com misericórdia, e Deus foi lá onde Moisés estava. Nós sabemos que a sarça, ela começou a pegar fogo, e Moisés ficou assustado, porque a sarça não se queimava, apesar do fogo estar dentro dela. E Deus falou com ele: Moisés, eu tenho ouvido o clamor do meu povo, e eu vou usar você, e eu estarei com você, e você vai libertar todos eles. E então Deus, de forma maravilhosa, ele libertou aquele povo, porque Faraó não queria de forma alguma, mas foi preciso que o primogênito ali de Faraó morresse, e então ele cedeu, e aquele povo foi caminhando até chegar ao Mar Vermelho. E de frente àquele mar, aquele povo se desesperou e falaram: Moisés, você nos trouxe aqui porque faltava túmulo no Egito? Nós vamos todos morrer aqui. Imagina, irmãos, eram cerca de 2 milhões de pessoas, totalmente despreparados, desesperados, sem saber o que iria acontecer. Mas Moisés estava com uma fé inabalável, porque Deus já havia falado com ele, mostrado sinais e maravilhas através das pragas, através do seu cajado que havia virado uma cobra. Irmãos, toda a experiência que Deus nos dá é para nos fortalecer para o que está por vir. Eu conto muito no meu testemunho quando eu vi um anjo, e durante muito tempo eu resisti em contar, porque eu pensava: as coisas espirituais se discernem espiritualmente, e contar isso para qualquer pessoa pode ser como jogar pérola aos porcos. A pessoa vai ignorar, vai menosprezar. Mas foi uma experiência tão forte, porque eu não sabia o que estava por vir. Os desafios seriam enormes, e realmente, se não fosse aquela visão que eu tive, talvez eu teria desistido, ou teria abandonado. Então, irmãos, cada experiência, tudo que acontece na nossa vida tem um propósito. Moisés aprendeu da cultura do Egito, e ele tinha acesso ao Faraó. Foi preciso que ele passasse por tudo isso na sua infância, adolescência, para que depois ele pudesse falar diretamente com o Faraó: liberta o meu povo. Você talvez fez uma faculdade que você não queria, você entrou por empregos, trabalhos que você não gostou, mas comece a enxergar a sua vida com os olhos da fé,
e creia que o Senhor faz todas as coisas cooperarem para o seu bem. Amém? Romanos 8:28 diz que ele faz com que todas as coisas juntamente cooperam para o nosso bem. Ou seja, ele junta todas as peças e ele faz um plano lindo e maravilhoso para a glória dele. Então, eles atravessaram aquele mar quando ele tocou o cajado. E aquele povo atravessou a pés enxutos. E eu acredito que à medida em que eles andavam, o mar ia se abrindo. Ele não abriu totalmente, para que Deus ensinasse: olha, vocês vão viver na minha dependência. Eu vou mostrar para vocês que eu sou Deus que cuido de vocês. Então aquele povo abandonou a escravidão. Eles deixaram de ser escravos fisicamente, mas Deus queria agora tirar a escravidão espiritual da vida deles. E por causa disso, Deus entendeu que aquele povo caminhando no deserto, eles precisavam de leis, eles precisavam de regras, porque senão ia virar uma bagunça e as pessoas não iam saber como servir a Deus. E aí o que aconteceu? Moisés ficou 40 dias no Monte Sinai, recebendo a tábua dos mandamentos, Deus escrevendo na tábua com o próprio dedo. E o fato de Moisés ter ficado 40 dias lá foi suficiente para aquele povo se esquecer totalmente do que Deus havia feito, os milagres, as pragas, a abertura do Mar Vermelho. E eles se esqueceram de tal forma que eles obrigaram o seu irmão Arão a fazer um Deus para eles. E eles pensaram: não queremos esse Deus, não, esse Deus demora demais a resolver as coisas, esse Deus é invisível, nós queremos um Deus palpável. E eles obrigaram: você vai nos fazer um bezerro de ouro. E então, em volta daquele bezerro de ouro, em que eles foram juntando peças de roupa, objetos pessoais, e eles pegaram e transformaram aquele bezerro e começaram a dançar nus em volta daquilo ali. Virou uma orgia. Irmãos, aquele povo foi ao céu e ao inferno em menos de 40 dias. E aquele povo demonstrou que eles eram escravos espirituais. E Deus queria libertar eles. E aí a gente muitas vezes se vê e se pergunta: por que o povo de Israel era tão idólatra assim? Porque quando nós olhamos o Antigo Testamento, o maior empecilho do povo de Israel era a idolatria. Direto e reto aquele povo caía nesse mesmo pecado. E nós pensamos: como é que esse povo era tão ignorante assim? Olha os milagres que Deus fez. Irmãos, a triste notícia é que nós fazemos a mesma coisa. Nós também nos envolvemos em idolatrias. Nós idolatramos a nossa própria vida. Não é porque você aceitou Jesus, entregou a sua vida a Ele, que você não está suscetível a isso. Irmãos, nós vivemos em um mundo em que tudo é o eu, é o egoísmo, o egocentrismo. E nós muitas vezes podemos cair nessa cilada do diabo, porque aonde existe idolatria, o poder de Deus não age. Aonde existe idolatria, o céu se fecha sobre a nossa vida e as coisas não dão certo. Mas quando você renuncia a essas coisas, o céu se abre sobre a tua vida e Deus começa a ser o Senhor da tua vida e nada começa a te faltar. Nada te falta. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, nós começamos a idolatrar a nossa própria vida, começamos a idolatrar o nosso corpo, os prazeres deste mundo. A Bíblia diz que um dos sinais do fim dos tempos é que os homens amariam mais os prazeres do que a Deus. Irmãos, nós não podemos cair nesse engano. Este mundo nunca teve tanto entretenimento. É muito gostoso você usufruir da tecnologia, do videogame, do Netflix, de tantas coisas boas que nos agradam, mas não podemos amar isso mais do que a nossa vida com Deus. Por isso é tão importante você vir aqui, ter comunhão com os irmãos, viver na caminhada com Deus. As pessoas idolatram pessoas também. Idolatram o político, idolatram o pastor, idolatram o cantor gospel, idolatram às vezes o marido, a esposa, os pais, os filhos. Irmãos, nós precisamos tomar cuidado também, principalmente com o dinheiro. Quando o Daniel estava orando, eu me lembrei que Jesus disse: não, você não pode servir a Deus e ao dinheiro, porque você vai desagradar a Deus e vai agradar o dinheiro. Ou então você vai agradar a Deus e vai desagradar o Deus do dinheiro, que é Mamon. Porque o Deus Mamon, ele quer que as pessoas sejam escravas. Aqui em São Paulo é conhecido como um povo que trabalha, mas muitas vezes trabalha mais do que o necessário. Muitas vezes é escravo do trabalho, escravo do dinheiro. E nós devemos fugir de tudo isso. Então, irmãos, a raiz da idolatria é a cobiça pelas coisas terrenas.
guarde isso que eu vou te dizer, a raiz da idolatria é a cobiça das coisas terrenas, prazeres, bens materiais. Por quê? Não que sejam errados, viu? Deus pode te dar muito dinheiro, Ele pode fazer você desfrutar de muita coisa boa aqui na terra, mas Ele tem que continuar sendo o seu Senhor. E essas coisas tiram o nosso foco de Deus. Essas coisas podem nos atrapalhar. E o maior desafio nosso é vivermos então como Deus sendo o nosso Senhor, Jesus como Senhor da nossa vida, mas ainda fazendo as coisas dessa terra. Porque eu não posso dizer para você que você tem que ficar orando o dia inteiro. Não, você tem seus afazeres. Você não pode ficar só no monte, você tem que ficar aqui também neste mundo. Jesus é o meu abrigo, minha fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Chegando ao término. Graças a Deus, obrigado Jesus. Terminamos nosso programa nesta tarde de hoje. Obrigado a todos que nos escutam. Que vocês sejam bem abençoados, iluminados. Que a vida de vocês que nos escutam possa transcorrer de paz, de alegria, de satisfação, de vitórias, de bênçãos. É isso que o programa Manancial de Água Viva deseja para todos vocês. Eu quero tornar a lembrar que este programa de hoje foi justamente para a nossa querida ouvinte Jojo Cabeleireiro aqui em Gravatá. Eu espero que você tenha gostado, querido ouvinte, tá bom assim? Receba o nosso abraço, Deus abençoe sua vida poderosamente e até uma próxima em nome de Jesus. E a todos os demais ouvintes também, eu desejo que tenham muita paz, muita felicidade, muita prosperidade e também, principalmente, muita salvação, porque esta é a mais importante de todas. Então, ficam com Deus. Até amanhã, se Ele nos permitir, estaremos aqui novamente. Deus abençoe a todos poderosamente. Eu saio do programa agora neste momento, deixando para vocês o meu tchau, tchau. Põe teu azeite em água, restitui. Acabamos de apresentar o programa Manancial de Água Viva. Contamos com sua honrosa audiência no próximo programa. Até aqui nos ajudou o Senhor.